Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero te convidar para a nossa aula de número 126 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na aula de hoje, aula interessantíssima mesmo, lembrando que estamos no rol dos espíritos em expiação na Terra. E minha nossa, são espíritos que têm demonstrado uma evolução, Quisera eu chegar um dia ao nível de abnegação desses espíritos, pois eu não estou preparado ainda. Hoje veremos a história maravilhosa do espírito, né, que na última encarnação, segundo o relato dele, ele foi o israelita Zimmel Sgol. Zimmel Slisgol. A apresentação dele é a seguinte: era um pobre israelita de Vilna, morto em maio de 1865. Durante 30 anos mendigara com uma tigela na mão. Por toda parte na cidade conhecia-se o seu grito: lembrai-vos dos pobres, lembrai-vos das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Slisgol reunira 90.000 rublos, mas não guardou um centavo para si. Aliviava os doentes, dos quais ele mesmo cuidava. Pagava o ensino de pobres crianças, distribuía aos necessitados os comestíveis que se lhes davam. A noite era consagrada à preparação do tabaco de aspirar, que o mendigo vendia para prover as suas próprias necessidades. O que lhes restava pertencia aos pobres. Zimmel era só no mundo. Ele era sozinho no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população da cidade seguiu o seu séquito e as lojas foram fechadas. Na Sociedade de Estudos de Paris, em 15 de junho de 1865, foi feita a evocação. Muito feliz e enfim chegado à plenitude de minha ambição, que paguei bem cara, estou aqui no vosso meio desde o começo desta noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo que, com alegria, vai tratar de responder às vossas perguntas. E aí já segue a primeira pergunta. Uma carta de Vilna deu-nos a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiram que tivemos o desejo de conversar convosco. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado, e uma vez que consentis em nos responder, estaremos felizes por nossa instrução de conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero de vossa última existência. A resposta dele, Inicialmente, concedei ao meu espírito, que compreende a sua verdadeira posição, o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que vos chegou a meu respeito. Reclamo os vossos conselhos, se ele for falso. Ou seja, ele queria o conselho da sociedade, caso o próprio pensamento dele for falso. Achai singular que a manifestação pública tomou um tal desenvolvimento para render homenagem ao homem, de nada que soube, por sua caridade, atrair para si uma tal simpatia. Não digo isso por vós, caro mestre, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros. Mas falo pelas pessoas indiferentes à crença. Nada há aí de espantoso. A força de pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que se seja, sempre se inclina, saúda-se o bem, apesar da tendência que se tem para o mal. Olha só o primeiro conselho dele, é no bem, é na prática do bem
que se cura a si mesmo da nossa tendência e inclinação ao mal. Estudemos isso. Agora chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. Vou, pois, uma vez que para isso tenho liberdade, dizer-vos com a mais possível brevidade quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. E aí agora o que se segue é quem o senhor Zimmel Slisgol foi anteriormente. Há vários séculos eu vivia com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. No círculo do meu poder, relativamente estreito ao lado de vossos estados atuais, era o senhor, eu era o senhor absoluto do destino de meus súbitos. Eu agia como tirano, digamos a palavra como carrasco, de um caráter imperioso, violento, avaro e sensual. Vedes aqui qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Abusava do meu poder para oprimir o fraco, para fazer contribuir toda espécie de ofício de trabalho, de paixões e de dores a serviço de minhas próprias paixões. Assim atingi com uma renda o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente tomasse a minha larga parte do que a piedade humana deixasse cair na bolsa da miséria. Olha só, ele explorava até os mendigos. Os mendigos tinham que dar uma grande parte, e às vezes tudo do que eles arrecadavam tinha que dar para ele, para um príncipe, para alguém que já era rei. Que maldade, né? Mais que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, proibia aos infelizes darem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próximos a fraca parte que restava a esses pobres seres. Desculpa, até me engasguei. Ou seja, ele tirava uma grande parte do que os mendigos arrecadavam e aquela parte que ficava com eles eram proibidos de distribuir para alguém. Meu Deus, em uma palavra, fiz tudo o que há de mais impiedoso contra o sofrimento e a miséria. Perdi, enfim, o que chamais a vida em tormentos e sofrimentos horríveis. Minha morte foi o modelo de terror para todos aqueles que, como eu, em menor escala, partilhavam a mesma maneira de pensar. Permaneci no estado de espírito errante 3 séculos e meio, e quando, ao cabo desse lapso de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era diferente daquele que os meus sentidos grosseiros e obtusos me fizeram perseguir, obtive a força de preces, olha a prece de novo, da resignação e de lamentos, a permissão de tomar a tarefa material, de suportar os mesmos sofrimentos e, mais ainda, que fizera suportar. Olha só, né? Chega uma hora que não tem jeito, você compreende, e aí você sente a necessidade de reparar. E aí é interessante, como Jesus nos ensinou, não basta pedir perdão. Seria muito cômodo, eu peço perdão e está tudo ok. Não, nós temos que reparar os nossos erros. Temos que reequilibrar perante a vida, perante o cosmos, perante aqueles e aquelas, todos aqueles e aquelas que fizemos sofrer. Obtive então essa permissão e Deus me deixou o direito, por meu livre-arbítrio, de aumentar os meus sofrimentos morais e físicos. Graças ao socorro dos bons espíritos que me assistiam, persisti na minha resolução de praticar o bem e por isso agradeço-lhes porque me impediram de sucumbir sob a tarefa que tomara. Às vezes você pede uma tarefa, e você sucumbe. Claro que sabemos disso, não? Enfim, cumpri uma existência que resgatou, pela sua abnegação e sua caridade, o que a outra fora de cruel e de injusta. Nasci de pais pobres, órfão de boa hora, aprendi a bastar-me a mim mesmo, na idade em que se é ainda considerado como incapaz de compreender. Vivi só, sem amor, sem afeições, e mesmo no começo de minha vida, suportei a brutalidade que exercera sobre os outros.
Disse que as somas recolhidas por mim foram todas consagradas ao alívio de meus semelhantes. É um fato exato e sem ênfase, como sem orgulho, acrescento que, com frequência, ao preço de privações relativamente fortes muito fortes, aumentei o bem que me permitia fazer, a caridade pública. Esse espírito realmente resignou-se e realmente trouxe para ele mesmo a responsabilidade de fazer o bem e de realmente suplantar todo o mal que ele fizera anteriormente. Morri com calma, confiante no preço que obtivera a reparação feita por minha última existência, e estou recompensado além de minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, bem feliz em poder vos dizer que quem se eleva será rebaixado e que aquele que se humilha será elevado. Muito interessante, né? Bom, aí vem a próxima pergunta. Quereis nos dizer, eu vos peço, em que consistiu a vossa expiação no mundo dos espíritos e quanto tempo ela durou desde a vossa morte até o momento em que a vossa sorte vos abranda pelo efeito do arrependimento e das boas resoluções que tomastes? Dizei-nos também o que provocou em vós essa mudança nas vossas ideias no estado de espírito. Muito interessante, né? Remeteis-me em memória de lembranças muito dolorosas. Quanto sofri, mas não me queixo. Eu me recordo. Quereis saber de qual natureza foi a minha expiação? Ei-la em todo o seu terrível horror. E agora ele descreve o verdadeiro inferno pelo qual ele passou. Carrasco, como vos disse, de todas as espécies de bons sentimentos, permaneci muito tempo, bem muito tempo, ligado pelo meu perispírito ao meu corpo em decomposição. Sentia-me até a sua completa putrefação, roído pelos vermes que me faziam sofrer muito. Quando fui desembaraçado dos laços que me prendiam ao instrumento de meus suplícios, suportei um ainda mais cruel. Depois do sofrimento físico, veio o sofrimento moral, e este durou muito mais tempo ainda que o primeiro. Fui colocado em presença de todas as vítimas que torturara. Periodicamente, e por uma força maior que a minha, era conduzido em face de minhas ações culposas. Via física e moralmente todas as dores que fizera suportar. Oh, meus amigos, quanto é terrível a visão constante daqueles a quem se fez o mal. Disso tendes um fraco exemplo entre vós na confrontação do acusado contra a vítima. Realmente é terrível você olhar face a face aquelas e aqueles a quem você fez tanto mal. Eu acho que não há tortura maior, não há vergonha maior. Eis abreviadamente o que sofri durante 2 séculos e meio, até que Deus, tocado pela minha dor e o meu arrependimento, solicitado pelos guias que me assistiam, permitiu que tomasse o caminho de expiação que conheceis. Próxima pergunta. Olha que já temos muito que estudar, né? Próxima pergunta. Por um motivo particular, vos levou a escolher a vossa última existência na região israelita, né? Nascer em Israel? Não escolhi por mim, mas aceitei segundo o conselho de meus guias. A religião israelita acrescentava uma pequena humilhação a mais em minha vida de expiação, porque, sobretudo em certos países, a maioria dos encarnados despreza os israelitas e particularmente os judeus mendigos. Eu acho que no mundo todo se despreza os mendigos, quer sejam as religiões deles, nem sequer nos preocupamos em saber qual é a religião dos mendigos. Tal o nosso nível de indiferença. Próxima pergunta. Na vossa última existência, em que idade começastes a executar as resoluções que tomastes? Como esse pensamento vos chegou? Durante o tempo que exercíeis assim a caridade, com tanta abnegação, tinhais uma intuição, qualquer que seja, da causa que a isso vos levava? Interessantíssimo, né? Ele teve consciência de por que ele estava passando por isso? Bom, eis a resposta. Nasci de pais pobres, mas inteligentes e avaros. Jovem ainda, fui privado da afeição e das carícias de minha mãe.
Senti por sua perda um desgosto tanto quanto vivo que meu pai, dominado pela paixão do ganho, abandonou-me inteiramente. Meus irmãos e minhas irmãs, todos mais velhos do que eu, não pareciam perceber os meus sofrimentos. Um outro judeu, maduro para um pensamento mais egoísta do que caridoso, recolheu-me e me fez aprender a trabalhar. Ele recobrava largamente pelo produto de meus trabalhos, que, com frequência, ultrapassavam as minhas forças, o que pudera lhe custar. Mais tarde, livrei-me desse jugo e trabalhei para mim, mas, por toda parte, na atividade como no repouso, era perseguido pela lembrança dos carinhos de minha mãe, e à medida que avançava em idade, a sua lembrança se gravava mais profundamente em minha memória, e eu lamentava mais esses cuidados e o seu amor. Você vê a carência dele, a falta de afeto, a falta de carinho, a saudade da mãe. E ele continua. Logo permaneci único de meu nome. A morte, em alguns meses, levou toda a minha família. Foi então que começou a se revelar a minha pela qual deveria passar o resto da minha existência. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos. Emocionado pela lembrança do que havia sofrido, quis preservar esses pobres e pequenos seres de uma juventude semelhante à minha, e o meu trabalho, não podendo bastar para nos subsistir a todos, comecei a estender a mão, não por mim, mas pelos outros. Deus deveria me deixar a consolação de gozar de meus esforços, as pobres crianças que deixaram para sempre. Via bem o que lhes faltou. Era a sua mãe, eu me considerava a sua mãe, olha que tocante. Resolvi então pedir a caridade para viúvas infelizes que, não podendo bastar a elas e aos seus filhos, se impunham privações que as conduziam ao túmulo, deixando pobres órfãos que permaneciam assim, abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportava. Tinha 30 anos, quando, cheio de força e de saúde, se me viu mendigar pela viúva e o órfão. Os começos foram penosos e suportei mais que uma palavra humilhante, mas quando se viu que eu distribuía realmente tudo o que eu recebia em nome dos meus pobres, quando se me viu a isso juntar ainda o excesso de meu trabalho, adquiri uma espécie de consideração que não era sem encanto, mas para mim. Vivi 60 e alguns anos e jamais faltei à tarefa que me impusera. Nunca. Não mais. Olha só, essa parte é muito interessante, que ele vai, talvez, intuir o gênero da encarnação dele. Olha só. Nunca, não mais. Uma advertência da consciência veio fazer-me supor que um motivo anterior à minha existência fosse um móvel da minha maneira de agir. Somente um dia antes de começar a estender a mão, ouvi estas palavras: não façais aos outros o que não quereis que se vos faça. Permaneci atingido pela moralidade geral contida nessas poucas palavras, que bem frequentemente me surpreendia a acrescentar-lhes estas: mas fazei-lhes ao contrário o que quereríeis que vos fosse feito. A regra de ouro, ensinada por Jesus. E na mente de um israelita, o que é mais interessante ainda. A lembrança de minha mãe e de meus sofrimentos me ajudando, continuei a caminhar numa carreira que minha consciência me dizia boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo-vos obrigado. Ainda não sou perfeito, mas sabendo que o mal conduz senão ao mal, farei de novo como o fiz, o bem para reconhecer a felicidade. Espírito Zimmel Sligou. Bom, sem palavras, né? Que possamos aprender com o Zimmel Sligou, aprendermos muito. Pois, enfim, o que temos feito da nossa vida, né? Temos-las vivido de puro egoísmo. Quando essa mensagem for ao ar, provavelmente é o dia terá passado já o Natal, eu acho que será o início de um novo ano. O que queremos para esse ano que está iniciando hoje, né? O que vamos querer para ele?
o que queremos e como queremos ressignificar a nossa vida, então? Bom, eu deixo as reflexões para vocês, para todos nós. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, sempre. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.